Estamos de volta com o programa Saúde em Foco de hoje. Eu estou conversando com a doutora Cristiane a respeito de prevenções relacionadas aí à saúde da mulher, né, doutora? No primeiro bloco a gente comentou sobre o câncer de mama, sobre mamografia e agora a gente vai comentar um pouquinho sobre o quê? O câncer do colo do útero, que no Brasil é o segundo tipo de câncer mais comum da mulher. Em alguns estados, o câncer do colo do útero está em primeiro lugar antes do câncer de mama, mas na maior parte das vezes é primeiro o câncer de mama, depois o câncer do colo do útero. Quanto ao câncer do colo do útero, o que é mais estimulante a se passar as informações é no sentido de que fazendo os exames nós podemos prevenir, ou seja, não é nem encontrar o problema no início, é não ter o problema. Isso porque o colo do útero é uma região onde a troca das células se dá de uma forma muito lenta. E se começa um probleminha ali, eu tenho tempo de no exame detectar que aquela alteração vai levar a um câncer de colo do útero, ou pode levar a um câncer do colo do útero, e aí eu consigo resolver antes de que chegue nesse ponto. Então, realmente é o que se pode prevenir e é isso que mais importa para que as mulheres fiquem estimuladas a fazer esse exame. O exame de prevenção do câncer do colo do útero é o preventivo, ou também chamado Papa Nicolau. E ele consiste em que o médico faça uma coleta, ou a enfermeira, da região do colo do útero, e é uma coleta feita com uma escovinha. Até eu não trouxe a escovinha, mas a gente pode aqui imaginar uma escovinha. E a coleta é feita aqui, na região do colo do útero. Então, aqui é a vagina. O colo do útero é como se fosse o teto da vagina. Se eu colocar o dedo na vagina, lá na ponta do meu dedo é o colo do útero. Então, essa região aqui, ela está sujeita à formação de células alteradas, só que antes de chegar a ser um câncer, vai ser uma alteração pré-câncer. E aí eu faço um procedimento ou uso uma medicação e consigo eliminar o problema. E aí, como que faz isso, né? Como que faz a prevenção? Como que o médico colhe? Então, esse exame, como ele é feito através da vagina, ele está indicado para que seja feito a partir do início da vida sexual das mulheres. Mesmo porque o maior indutor do câncer do colo do útero é o HPV, que é um vírus de transmissão principalmente, quase exclusivamente sexual. Ou seja, se a mulher não tem vida sexual, ela não vai ter contato com HPV, porque o HPV é um vírus muito frequente, muito comum, muito transmissível, ou seja, é muito fácil de se ter, porém, se não tem relação, não vai ter o HPV. Então, não tem sentido propor a coleta do preventivo antes do início da vida sexual. E o HPV, para o câncer do colo do útero, ele é considerado como se fosse o chocolate para o bolo de chocolate. Então, as pessoas falam, mas se eu tiver HPV, então eu vou ter o câncer. Não, é um ingrediente fundamental, mas, por exemplo, se eu tenho chocolate e quero bolo, eu preciso do chocolate, do fermento, da farinha, do forno, do tempo e tudo isso. Mesma coisa, eu tenho que ter o HPV, a paciente tem que ser um determinado ou outro tipo de HPV, não são todos, a paciente tem que ter a imunidade, a resistência baixa, o HPV tem que ficar ali um tempo, então é uma série de fatores. Se alguém faz um exame e encontra HPV, porque às vezes no preventivo ele não mostra que você tem probleminha pré-câncer, mas ele pode mostrar que você tem sinais da presença do HPV. Então, HPV não quer dizer que tenha câncer, mas ele vai ser já um sinalizador de importância. Mas então, para fazer essa coleta, para as mulheres que já têm vida sexual, o médico usa o espéculo. O espéculo é isso aqui, é um instrumentozinho descartável e delicado, que é introduzido então na vagina e ele vai permitir que através do espaço que o espéculo promove, né, uma aberturinha, o médico consiga então chegar lá no colo do útero. Quando as pacientes perguntam, mas dói para fazer o exame, a gente costuma informar que é a mesma sensação que a presença de 2 dedos na vagina, uma simples sensação de pressão, não é dor. Assim, pode-se colher então o material colhido vai para uma lâmina e essa lâmina vai para um laboratório, onde vai ser visto as células e aí se encontrar um probleminha começando, já vai se indicar o tratamento. Esse exame deve ser feito de preferência uma vez por ano
Mas se você tem 2 exames normais, pode até começar a dar um intervalinho, tipo, fiz esse ano deu normal, outro ano deu normal, eu posso dar um intervalinho um pouco maior de até 2 anos para esse controle. Então, um outro detalhe, que muitas vezes na unidade de saúde vai estar se falando, é que mesmo que a mulher comece a ter vida sexual aos 16, 17, que ela comece a colher o preventivo a partir dos 24. É uma determinação do Ministério da Saúde. Por que não colher antes? Porque no colo do útero da mulher jovem, da adolescente, as células têm muitas variações pela imaturidade do tecido e não exatamente por pré-câncer. Então, ocorre que os preventivos feitos até 24 anos, eles são muito sujeitos a mostrarem alteraçõezinhas que, na verdade, não eram exatamente problemas mais sérios. Aí, digamos assim, algumas estruturas de saúde, né, governamentais, como então no Brasil, indicam que nesse período até 24 anos, a não ser em casos em que ocorram sintomas muito importantes, senão dá para esperar para começar. Já no consultório, né, que não depende do sistema público, a gente acaba fazendo cada caso é um caso. Então, se a mulher tem relação sexual, tem 19 anos, eu explico para ela, olha, talvez teu exame mostre alguma alteração que não seja totalmente um grande problema, a gente vai ter que reavaliar melhor. E ela queira, a gente colhe. Então, o exame preventivo sempre depois que começou a ter vida sexual e uma vez por ano, se tiver 2 seguidos normais, é aceitável dar um tempinho um pouquinho maior, de no máximo 2 anos. E, além disso, ter essa consciência de que pelo SUS talvez você vá ter a oferta do exame a partir de 24 anos e isso não está exatamente errado, é só uma forma de conduzir o sistema para prevenir para a população. E a importância, mais uma vez, né, doutora, de que o exame preventivo em si, ele hoje está ao alcance de todas as mulheres, através da unidade básica, como a doutora falou, não é só o ginecologista que pode fazer a coleta, mas até os enfermeiros, enfim. Então, a importância de ir e prevenir, né, e fazer o preventivo. A doutora comentou sobre o HPV. Né? Hoje a gente sabe que tem vacina, enfim, eu queria que você falasse um pouquinho para nós sobre isso. Isso, a vacina contra o HPV também está disponível na rede pública para as meninas entre 9 a 13 anos. Para os meninos também agora a vacina já entrou, né? Acho que entre 11 e 13 para os meninos. Eu não atendo menino, então menino eu estou sempre pensando, mas é entre 11 e 13. E essa vacina feita para as meninas, ela está sendo aplicada em 2 doses. Então, é uma dose inicial e depois 6 meses depois. Há um tempo atrás, eram 3 doses. Hoje, os estudos mostraram que funciona bem com 2 doses e está sendo proposto 2 doses. A vacina pode ser feita para alguns grupos de pacientes de maior risco até 25 anos ou até mesmo até 45 anos. Aí cada caso é um caso. Mas o que as mães têm que saber? Que entre 9 e 13 a vacina está disponível na unidade de saúde. É uma vacina que na rede particular custa em torno de 300 e poucos reais cada dose. É uma vacina cara, é um investimento muito grande do sistema público para fazer a prevenção do HPV. E HPV é um vírus, é um nome de um grupo de vírus, né? É o papiloma vírus humano, e tem mais de 150 tipos de HPV. Por isso que a gente fala, se você faz um exame e o exame fala compatível com HPV, sugestivo de HPV, também não é para desesperar, porque, né, às vezes nem é o HPV complicado, né? Mas a vacina, ela protege contra os 4 principais tipos de HPV ligados às doenças femininas, que são o câncer do colo do útero e as verrugas genitais. As verrugas na vulva, na parte externa, são chamadas também de crista de galo, condiloma, que dão muito incômodo porque no colo do útero lá o risco de câncer, ou seja, uma coisa grave, externamente a presença de verrugas, ela causa a paciente fica totalmente desnorteada, né, com a presença daquelas verrugas, porque ela tem uma alteração da sua anatomia, ela tem medo daquilo, as verrugas às vezes crescem bastante e aí fica meio um desesperinho assim por causa disso. Então, a vacina vai proteger não só contra os principais vírus, que são 2 do câncer, mas também contra os outros 2 principais das verrugas. Então, é uma proteção contra 2 importantes problemas causados pelo HPV. Doutora,
Então, para a gente finalizar agora, eu comentei no começo que hoje eu ia conversar com uma ginecologista, obstetra e uma escritora, né? Quem acompanha a página do programa Saúde em Foco viu que a gente vai fazer um sorteio do livro. Já era para a gente ter feito no finalzinho do mês, mas como a doutora estaria com a gente essa semana, a gente vai deixar mais essa semana aí para quem quiser estar participando do sorteio. Então, só entrar na página do programa Saúde em Foco e tem todas as regrinhas lá para estar participando desse sorteio. Lá também tem a página da doutora Cristiane e a página do livro. Então agora eu queria que você pegasse o livro para nós e falasse um pouquinho sobre o livro para o pessoal ir participar do sorteio. E claro, como eu te mostrei hoje, muita gente está comentando e teve acesso a esse sorteio. A gente não consegue agradar a todos, então vai ter uma ganhadora, né? E também para essas outras pessoas que gostaram do livro e não foram sorteadas, aonde que elas podem encontrar. Certo. Então, né, você me apresentou como escritora, eu não me considero uma escritora, eu só acho que eu escrevi um livro, mas assim, eu cada vez mais, assim, quando eu comecei a me envolver com a história da escrita, eu comecei a admirar muito quem é escritor realmente, né? Eu acho assim que eu me atrevi, né, a escrever um livro, mas quem é realmente escritor, porque é um universo maravilhoso de você colocar em palavras, em textos, não só o teu pensamento, enfim, mas uma comunicação mesmo. Eu acho que a literatura, ela tem uma força muito grande em comunicar e em ser até, assim, né, de uma certa forma, imortal, assim, né, de fazer realmente ali permanecer aquela ideia. Então isso realmente me encanta muito, a comunicação e a permanência da informação. Então eu sempre quis escrever, o tema sempre na minha ideia foi de escrever sobre a saúde da mulher e principalmente sobre sexualidade. Então o livro, ele conta a história da médica Sarah Mayer, e essa médica, ela é uma médica sexóloga, só que o livro começa a acompanhar a médica enquanto ela é uma aluna de medicina e ela conversando com as pacientes, ouvindo as pacientes, ela percebe que as pacientes têm muitas queixas, dificuldades sexuais e ela, então, como uma médica em formação, tem dificuldade para responder às pacientes. Então, o livro acompanha as buscas dessa médica por respostas e alternativas que ela vai oferecer às suas pacientes para que elas consigam se desvencilhar melhor, se resolver melhor junto às suas questões sexuais. E, em paralelo, a médica tem uma experiência pessoal, porque ela é jovem, ela começa a descobrir o amor, o sexo, então ela tem uma experiência pessoal que é compartilhada com as leitoras de descoberta do amor, da sexualidade junto com o seu parceiro. Muito bem. E quem quiser adquirir o livro, como que faz? Então, temos nas livrarias Curitiba, no shopping e também na minha clínica. Quem quiser ir lá, dar uma passadinha no meu consultório, o livro está lá, eu faço até uma dedicatória. Passa para nós, então, o endereço da clínica, por favor. Isso, então, o meu consultório fica na Rua Tiradentes, número 955. É bem próximo ali da Santa Casa, bem central. Muito obrigado. Eu que agradeço. Eu agradeço também a vocês, telespectadores, que nos acompanharam no programa de hoje. E amanhã tem mais programa Saúde em Foco para vocês, aqui pela TVE, canal 58.1.